A crise que se instalou nos corredores da Superintendência da Polícia Federal em Brasília ganhou contornos ainda mais dramáticos depois que a corporação recebeu autorização oficial para fiscalizar a comida que Jair Bolsonaro recebe na prisão. O gesto, assinado por Alexandre de Moraes, não apenas acendeu um alerta vermelho entre aliados do ex-presidente, deu início a uma verdadeira guerra silenciosa dentro da Papuda, onde cada detalhe, até mesmo uma simples quentinha, passou a ser tratado como questão de segurança nacional. O ambiente político, que já estava eletrizado, ganhou novos picos de tensão quando a decisão foi tornada pública. Para os apoiadores mais próximos de Bolsonaro, a medida representa um golpe simbólico devastador. A imagem do ex-presidente, que antes circulava livre por palanques e caravanas, agora está reduzida a alguém cujo almoço precisa ser examinado antes de chegar à sua mesa. E enquanto isso, dentro e fora dos bastidores, aliados se desesperam. O primeiro capítulo dessa nova fase da disputa começou com uma solicitação da própria defesa de Bolsonaro, que pediu que ele pudesse receber uma alimentação diferenciada dentro da unidade da PF. O pedido foi atendido, mas com uma nuance que caiu como bomba entre os seus apoiadores. A Polícia Federal foi autorizada a fiscalizar, registrar e acompanhar cada marmita entregue. O despacho de Moraes foi curto, direto e implacável. Bolsonaro teria direito à alimentação especial, desde que entregue por uma pessoa previamente cadastrada pela defesa e submetida à fiscalização dos agentes. A decisão veio após a conversão da prisão domiciliar do ex-presidente em prisão preventiva, no momento em que a quebra das regras da tornozeleira eletrônica colocou em xeque sua credibilidade diante do STF. O episódio, já desgastante para a imagem do bolsonarismo, ganhou contornos dramáticos ao ser seguido pelo trânsito em julgado da ação do Núcleo 1 da chamada trama golpista. Para muitos observadores, a discussão sobre a comida foi apenas o catalisador de algo muito maior. A percepção de que o cerco jurídico, político e simbólico contra Bolsonaro chegou ao estágio mais apertado desde o início das investigações. Não demorou para que a preocupação se tornasse pública. Michele Bolsonaro, ainda no mesmo dia da detenção, teria confidenciado a auxiliares e familiares que temia uma piora repentina no quadro de saúde do marido. O histórico recente de crises de soluço, episódios de refluxo e vômitos, ganhou destaque nas conversas de bastidor, alimentando o clima de dramatização. Aliados reforçaram esse discurso ao afirmarem que Bolsonaro sempre foi criterioso e até desconfiado quanto à origem dos alimentos que consome, evitando refeições que não fossem preparadas por pessoas de extrema confiança. Agora, sob custódia, esse receio se transformou em motivo de tensão constante. A visita feita por Flávio Bolsonaro, dias depois, só aumentou o alvoroço. O senador afirmou à imprensa que seu pai estava fragilizado emocional e fisicamente, e que a família estava preocupada com o impacto da prisão na saúde do ex-chefe do executivo. Para aliados bolsonaristas, a combinação de monitoramento da comida com o estado emocional do ex-presidente virou munição imediata. Narrativas sobre perseguição, humilhação e tratamento desumano ganharam força nas redes. Nos bastidores do movimento bolsonarista, grupos de apoiadores radicais passaram a interpretar a fiscalização das marmitas como mais um capítulo de uma suposta guerra psicológica contra Bolsonaro. Uma forma de fragilizá-lo de dentro para fora. Se de um lado a narrativa política inflama o debate, do outro a justificativa jurídica adotada pelo STF segue uma linha clara: controle, segurança e rastreabilidade. A fiscalização se justificaria, segundo a PF, pela necessidade de impedir qualquer tentativa de interferência na cadeia de custódia do preso, bem como evitar que materiais, mensagens, dispositivos ou substâncias indetectáveis fossem transportados junto à alimentação. O monitoramento também serviria, segundo notas internas, como forma de prevenir riscos à integridade física do próprio detento, resguardando a unidade policial de quaisquer responsabilidades futuras. Para os especialistas consultados por veículos de imprensa, a medida não é inédita.
Em casos de presos de alta relevância política, com extensas redes de contatos e potencial para estimular atos de mobilização, o controle sobre a rotina diária costuma ser rigoroso. Mas, no caso de Bolsonaro, o simbolismo desse rigor é explosivo e rende combustível político para todos os lados. A crise da Quentinha acontece em paralelo ao momento mais sensível da trajetória jurídica de Bolsonaro: o início da execução da pena de mais de 27 anos em regime inicial fechado. As acusações pelas quais foi condenado incluem planejamento de golpe de Estado, mobilização de órgãos públicos para interferir nas eleições e participação em atos que visavam abolir o Estado democrático de direito. O impacto desse conjunto de condenações, somado à restrição absoluta de sua rotina dentro da PF, colocou Bolsonaro numa posição de fragilidade inédita. E para seus seguidores mais radicais, isso alimenta a ideia de que ele está sendo vítima de um cerco total. Mas para o outro lado do espectro político, a leitura é contrária. Trata-se do desfecho de um processo judicial longo, baseado em evidências e conduzido por instâncias oficiais do Estado. Em meio a esse cenário, a questão da alimentação passa a ser apenas mais um símbolo, embora poderoso, dessa disputa narrativa. O episódio da fiscalização da comida se transformou rapidamente em uma metáfora perfeita para as tensões que cercam Bolsonaro. De um lado, aliados alegando perseguição; de outro, instituições dizendo que se trata apenas de segurança. As redes sociais bolsonaristas passaram a usar frases como "nem comer em paz deixam", e o objetivo é desumanizar. Ao mesmo tempo em que a oposição ironiza, afirmando que ninguém recebe tratamento tão personalizado dentro de unidades da Polícia Federal. Analistas políticos chamam a atenção para algo importante. A Quentinha virou um símbolo de luta política, não pela comida em si, mas pelo que ela representa. Vigilância total, restrição, perda de autonomia. Um ex-presidente sem o controle nem sobre o próprio prato. Essa imagem é poderosa e, por isso, tão explorada por apoiadores e adversários. A Polícia Federal, por sua vez, passou a enfrentar um clima de tensão interna. Embora a corporação esteja habituada a lidar com presos de alta periculosidade e repercussão nacional, a presença de Bolsonaro acirra disputas internas e externas, provoca pressão política e coloca agentes sob escrutínio permanente. Para muitos servidores, a fiscalização das marmitas não é um problema técnico, é um problema político. A simples entrega de um prato de comida agora precisa ser registrada, acompanhada, catalogada e reportada. Um gesto simples virou um ato administrativo complexo. Os próximos passos e a guerra que só começou, o episódio da Quentinha deixa claro que a tensão ao redor de Bolsonaro não vai diminuir tão cedo. Cada detalhe de sua rotina, cada passo dentro da PF, cada visita, cada declaração de um familiar se transforma em manchete e em munição para narrativas políticas. A guerra na Papuda está apenas começando. De um lado, a PF busca manter a ordem e seguir as determinações do STF. De outro, o núcleo bolsonarista tenta transformar cada restrição em bandeira política, apresentando Bolsonaro como vítima de um sistema que ele próprio tentou subverter. E no centro de tudo isso, a imagem simbólica que se tornou o estopim dessa crise. Uma Quentinha sendo aberta, checada e catalogada por agentes federais. Uma cena pequena, mas que retrata, como poucas, o tamanho da disputa que envolve o ex-presidente e que promete se intensificar nos próximos meses.